Rincão, nome, Anderson Rincão, e-mail, rincão@gmail.com, certo? Quando ele for vendedor, ele vai dar o set state de vendedor, tá? Olá a todos, eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática no YouTube. Nós estamos a partir desse momento começando mais uma aula de programação no code, low code, na plataforma do Bubble.io, onde a gente ministra as aulas de programação que nós temos no nosso canal. Nessa aula de hoje nós vamos estar falando sobre acesso multiusuário em aplicativos desenvolvidos em Bubble. Isso é um assunto recorrente de outras aulas. Em aulas anteriores nós fizemos algumas funções específicas de custom states ou pitch sets. E hoje nós vamos unir essas funções e demonstrar como é que funciona o acesso multiusuário em aplicativos, tá? Por nível de usuário. Nós vamos usar custom states e vamos usar o pitch sets também integrados ao nosso sistema de login. Essa aula vai ser para a gente visualizar o acesso multiusuário, tá? Outras funções aí é desenvolvido de acordo com cada aplicativo. Se você não for inscrito no nosso canal, quero te pedir aproveitar para se inscrever e ativar o sino das notificações para que você fique sempre informado de aula nova no nosso canal. Não deixa de assistir as outras playlists dos nossos temas que nós temos. Nós temos desenvolvendo série especial de informática para o concurso, plataforma EAD, nós temos agora de Option Sets e sistema escolar, nós temos também de plataforma EAD, temos a nossa playlist de Excel, onde a gente aprende funções e fórmulas utilizadas no processo seletivo e ambiente empresarial de Excel. Nós temos playlist de inteligência artificial, avançada de time slots no Bubble. Essa é uma playlist muito acessada. Nós vamos ter uma aula nova assim que a gente alcançar 500 inscritos. Nós estamos beirando os 500 inscritos. Quero também aproveitar para agradecer a todos, tá? Que se inscreveram até agora. Muito obrigado por tudo. E vamos embora lá para mais uma aula. Se ao final dessa aula você gostar, dá o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike. Compartilhe o nosso conteúdo, pode entrar em contato conosco nos nossos canais de comunicação. Nós temos grupo de discussão no Facebook, WhatsApp, Telegram, e nós temos o nosso perfil do Instagram, a Rincão Informática. Ok? Vamos embora lá para mais uma aula, pessoal. Então nós criamos aqui um aplicativo novo, tá? Acesso multiusuário. Ele está zerado, não tem nada, tá? Vai ser específico para isso hoje. Ok? Nós vamos começar aqui. A gente sempre faz isso em todas as aulas, porque tem pessoas que têm acesso à plataforma do Bubble nessa aula inicial, então ela não sabe nada. A gente sempre coloca um sistema de login básico e algumas outras funções em todas as aulas para que a pessoa vá se habituando. E depois ela pode ir na playlist lá específica e assistir a aula específica sobre um determinado assunto. Tá? Então vamos colocar primeiro aqui, ó, um sistema de login simples, né, que a gente já está acostumado. Joga para cá, ó, na página index, na página inicial, certo? Deixa eu mudar o fundo desse grupo aqui, ó. Ele tá para imagem. E eu vou colocar uma imagem dentro dele aqui, ó. Vou centralizar, imagem, logo, empresa. Esse grupo aqui nós vamos colocar com um mínimo de 320 também, mas o máximo de 600. Tá? Esse aqui também, ó. Máximo de 600. O de login. Para poder caber tudo na página, tá? Mínimo de 320, máximo de 600.
Deixa eu ver como é que, vamos ver como é que tá aqui. O de cadastro, que é o que está aparecendo primeiro, está vazando ainda. Vamos verificar ele aqui. A gente fecha o de login, mostra o de SigNAP, né? Olha ele aqui vazando aqui, ó. Vai ser mínimo de 320, máximo de 600. Tá? E nós vamos colocar ele para carregar invisível quando a página for carregada e para o de login aparecer quando a página for logada, for carregada, tá? Aqui, ó, esse elemento é visível quando a página é carregada. This element is visible on page and load. Então, o de login vai aparecer e o de SigNAP não, tá? Ele vai mudar aqui, ó. Entrou o de login, certo? Vai se cadastrar, ó. SigNAP. Vamos ver agora. Vamos colocar uma imagem aqui, né? Mínimo de 320, máximo de 600. Sem mínimo. Vamos deixar aqui sem mínimo. 0. Deixa eu desfazer isso aqui. Tá, vamos deixar com 550. Vamos jogar uma imagem aqui. Tá? Vamos colocar essa. Tá bom. Aqui vai ser Rincão Informática, no outro também. Rincão Informática. Tira o logo do Bubble, né? E aqui também. Vamos ver agora. Quando a gente clicar no botão de login, da account, log the user, o que vai ser? Vai ser o input login e-mail. Seu valor, tá? Input password, o seu valor para logar, tá? Permanece logado? Sim. Nós vamos criar uma página aqui, ó, duas páginas, add a new page. A primeira vai se chamar dashboard acesso, tá? Board acesso. E a segunda vai se chamar painel de controle. Só essas duas para a aula de hoje, tá? A gente volta para a página index, certo? E nós vamos vir aqui agora no de cadastrar. Quando ele clicar no SigNAP, né, a gente vai cadastrar um novo usuário, tá? Vai ser nome. Vamos criar um... Peraí. SigNAP, Navigate, Account, SigNAP browser. E-mail vai ser o input SigNAP e-mail, certo? O seu valor. Password vai ser o input SigNAP password, seu valor. E aquele password confirmation, a gente vai pedir para confirmar a senha, vai ser o input SigNAP enter password, seu valor. Tá? Nós vamos criar aqui um campo novo, né? Nome do tipo texto, tá?
E o que vai ser o nome? Vai ser o input name, signapp name o seu valor. A gente vai cadastrar com esses 4 aqui por enquanto, tá? Feito isso, nós vamos vir na nossa... Vamos para a página, vamos para o nosso banco de dados, na nossa tabela de usuário, vamos inserir os campos que a gente vai utilizar aqui. Então nós vamos, já temos o de nome, certo? Vamos adicionar o de senha. Do tipo texto. Foto do perfil. Texto. Título da função. Do tipo texto. Tá? E nós vamos vir agora em Option Sets. Vamos criar um Option Sets novo. Tá? Acesso função. E nós vamos criar os atributos aqui. Admin, do tipo texto. Coordenador, do tipo texto. Gerente. Não é atributo, não. Tá errado isso aqui. Ó. Admin, do tipo texto. E vendedor. Esses 4 nós vamos utilizar. Do tipo texto, certo? E aí vamos subir isso aqui, ó. Para deixar em ordem. Admin, coordenador, gerente e vendedor. A gente volta na nossa tabela aqui. A gente vai colocar um campo aqui, vai chamar permissão de função. Vai ser do tipo OptionSets função. Tá? E a função default, quando a gente criar um usuário novo, ele entra como coordenador. Tá? Vamos deixar como coordenador todo usuário novo que a gente criar. Certo? Nós não temos nenhum usuário ainda na nossa tabela user, nós vamos fazer a introdução de um deles agora. Tá? O primeiro que nós vamos colocar aqui, ó. Deixa eu deixar em branco isso aqui. Não é para deletar o campo, não, é só o que está escrito nele. Né? Isso, vamos lá. Vamos criar o primeiro aqui, ó. Rincão, nome. Anderson Rincão. E-mail rincão@gmail.com, certo? Password. Vamos lá. 25, 25, 25, 25, 25, 25. Vamos instalar o plugin aqui, ó. API Connector não precisa, mas a gente instala já por padrão, né? E o BIP. Esse aqui, ó. Depois dele fazer o cadastro do usuário, a gente dá um BIP, né? Uma mensagem aqui, ó. Cadastro efetuado. Não vou colocar isso agora não, porque ele automaticamente, quando você faz o cadastro, ele já te loga, tá? Então vai redirecionar você, navigation, go to page dashboard, tá? Só que ele só vai mandar você para cá quando o current user, o permissão da função is not admin, não for admin, tá? Quando for admin, ó, copy, paste. Quando for admin, ele vai para a página painel de controle, tá?
Então tá cadastrando como coordenador aqui no padrão, né? No default dele. Vamos ver, ó. Eu vou entrar como coordenador no sistema, certo? Vou fazer mais uma função aqui para a gente aprender, porque tem gente que está pegando agora, ó. Quando a página for carregada, né? Quando a page is loaded, a gente vai dar um set focus, element actions, set focus no input, login e-mail, tá? Para ficar aquela setinha piscando aqui, ó, no de e-mail. Quer ver? Ó, a gente não precisar clicar, já vai direto. Quando a gente dá um sign up, a gente vai dar para ficar aqui no meio, ó. Element actions. Não, não é por aqui não, é aqui, ó. Quando clicar no botão aqui, ó. Não possui conta, cadastre-se. É isso que está escrito ali, tá? Ele vai fechar o grupo de login, vai abrir o grupo de sign up e vai dar um element action, um set focus, ó. No input sign up name, que vai ficar piscando aqui, ó. Quer ver? Certo? São pequenos detalhes que deixam a aplicação mais atraente e mais dinâmica. Isso é importante, tá? Vamos fazer o primeiro cadastro aqui, ó. Vinte e um, 21, 21, 21, 21, 21. Vamos ver aqui. Se cadastrou e veio para a página dashboard, tá? Porque todo cadastro padrão é como coordenador, não é como admin, então veio para a página dashboard. Vamos configurar nossa página de dashboard agora, porque todos os usuários vão ter acessos aqui, menos o, assim, vão ter visualização aqui todos eles, admin, tá? O coordenador, o gerente e o vendedor. Mas por padrão vai vir direto, vai ser redirecionado para cá, o coordenador, o vendedor e o admin. Cada um vai ver a tua função. Vamos configurar nossa página de dashboard agora, tá? Vou colocar a largura dela aqui como 1200. 1200. Eu vou deixar a altitude dela. Vou deixar a altitude, ó. A altura dela. A altitude é top demais. A altura dela desse jeito mesmo. Vamos lá. Vamos ver com um grupo aqui, que vai ser o grupo Raider, tá? Grupo Raider Dashboard. Vamos colocar um background aqui. Uma cor azulada assim. Tá, vamos usar essa. Vou deixar aqui 1200. Ctrl I para centralizar. Vamos colocar uma imagem aqui pequena, né? Uma logozinha pequena aqui, ó. Logo Dashboard Raider. Pode ser esse daí mesmo, não tem problema não. Vamos vir com outra imagem aqui, ó. Tá? Essa aqui vai ser imagem current user Raider dinâmica. Então ela vai ser o current user, foto do perfil que vai aparecer ali, tá? Vamos vir com o texto aqui, ó.
usuário logado, header, dashboard, usuário, enter, para dar uma linha aqui, current user, nome, enter, current user, título da função, tá? Vamos vir no rich taster aqui, ó, vamos dar uma borda no usuário e vamos todos eles aqui centralizar e colocar na cor preta, a cor branca. Tá, vamos ver aqui. Pronto, agora apareceu, só que ainda não está aparecendo o da função. Acho que, deixa eu ver o tamanho aqui. Isso, acho que agora vai aparecer, vamos ver. Então não é título da função, é acesso, permissão da função. Display, permissão da função display. Porque é o acesso de coordenador, que é o padrão. Aqui, viu? Vamos vir com mais um texto aqui, ó. Esse aqui, ó, vai ser o logout, texto de logout, certo? User dashboard, logout. Vamos tirar a formatação, cor branca. Vamos centralizar com o outro aqui, ó. E do lado dele vamos colocar um ícone. Não, vamos deixar sem ícone, tá? Só ali mesmo. Ali. O texto logout, vamos colocar uma condicional. Quando esse texto for hover, for passar o mouse em cima dele, ele vai dar underline. Tá? Quer ver, ó? Ó. Certo? Vai dar underline. E vamos mudar a cor dele aqui. Cadê? Font color. Vou colocar no amarelo aqui. Deixa eu ver como é que fica. Só para destacar. Tá bom. Tá? Não está centralizado não. Vou dar uma centralizada aqui. Mas é para a gente ter uma noção aqui, certo? Acho que aqui ele fica mais ou menos centralizado. Tá. Quando a gente clicar nesse texto, né? Ele vai deslogar o usuário. Account, log the result e navigation, go to page index. Tá? Vamos vir com mais um grupo aqui para separar agora, tá? Da nossa dashboard. Eu vou colocar isso aqui, grupo novo user, porque eu vou deixar um botão ali de exemplo para você adicionar um usuário novo, tá? Vamos lá, 1200, né? Vou deixar com 50 de altura. Centraliza a linha ali. E ele vai ter as bordas na lateral do lado igual dessa cor aqui, ó. Ctrl C para aparecer aqui do lado, senão vai ficar sem aparecer. Tá? Mas aqui é a borda independente. Ó. Right, sólida,
a cor dele. E left também, ó. Tá vendo? Apareceu os dois aqui, ó. E vamos vir com outro grupo aqui embaixo agora, que é onde vai aparecer os nossos usuários em acesso, certo? Grupo membros do time user. Vai ser do tipo user esse grupo, tá? 1200 de largura. Ctrl E. Vamos colocar ele na mesma cor do nosso shader aqui em cima, tá? Light color. Ctrl V. Para combinar com a nossa página aqui, a dashboard. Tá vendo? Deixa eu só alinhar ele aqui. Isso. Isso aqui eu vou colocar para você ter uma noção de como você pode estar fazendo aí, tá? Mas vai ser botão incluir user. Eu não vou fazer essa função, tá? Que aqui não é para isso. Vou tirar a condicional do botão aqui, tá? Vou tirar os paddings dele aqui, ó. Uma coisa rápida aqui para a gente estar fazendo na página, tá? Vamos colocar mais dois textos aqui, tá? Isso aqui vai ser o dashboard. Header, tá? Cor branca também, né? Centraliza vertical e horizontalmente. Só para vocês terem uma base também, tá, pessoal? Não vai ter função aqui não, mas aí vocês veem como é feito, o que dá para ser colocado aqui, tá? Aqui vai ser o painel de controle. O link para o painel de controle. Vou colocar aqui configurações. Configurações. Tá? Fica melhor distribuído aqui. Vamos ver como é que ficou ali? Deixa assim, tá? Vamos vir com o texto aqui, ó. Lista de funcionários. Também centraliza aqui, vertical, horizontal deixa na esquerda, tá? Deixa eu ver o tamanho 18 aqui, como é que fica. Tá bom assim.
Agora a gente vem com repetir grupo aqui. Lista de user. Vai ser do tipo user e nós vamos fazer uma busca em todos os usuários aqui, tá? Do search for user. Nós vamos tirar a limitação de linhas, tá? Vamos deixar aqui com 50, tá bom? A linha, cada linha com 50. Deixa eu ver. 60. Nós vamos tirar a formatação e vamos colocar um plano de fundo branco. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá bom assim. Certo? Vou pegar esse dashboard aqui, ó. Ctrl E. Vou botar aqui com 18. Deixa eu ver assim. Tá bom. Vou jogar mais pra cá aqui. Deixa eu ver agora. Ainda tem bastante espaço ali ainda. Deixa eu ver. Vamos ver como é que ficou. Vou fazer isso. Tá bom, só para a gente visualizar como é que fica, tá? O layout. Esse aqui eu vou colocar com 36, deixa eu ver. Ficou muito grande, fugiu do tamanho do texto. Então vamos, em vez de aumentar o texto, vou colocar com 24 aqui. Isso. Tá faltando aparecer a foto aqui, porque nós vamos fazer quando a gente cadastra, ó, só vem com e-mail, nome, permissão e nem a senha entrou aqui, tá vendo? Ó? Porque eu esqueci de colocar a senha no cadastro. Pera lá. No index, sign up the user, né? Aqui, ó. O campo senha vai ser o input, sign up password, o seu valor, tá? A mesma coisa aqui, ó. Password, seu valor. E a senha eu acho que foi 21 que eu coloquei para mim, né? Vamos alterar aqui, ó. Senha 21. Tá? Vamos voltar lá na página de dashboard. Vamos colocar aqui, ó. Uma imagem, tá? Essa aqui vai ser a foto do user. E ela vai ser o current cell user foto do perfil. Tá? Nós vamos vir com o texto aqui, ó. Pode deixar com 200 aqui, eu acho que dá. Isso. Esse vai ser o current cell user. Não. Primeiro, clear. Nome.
Enter, current cell user, nome, tá? Vem no rich texture aqui, ó, dá uma borda no nome, vamos colocar cor branca em tudo aqui, certo? Então, cor preta. Isso. Vamos ver como é que tá ficando. Ó. Certo? Deixa eu dar um espaço aqui da foto. Ctrl D. Aqui vai ser current cell, título da função, tá? E aqui é função. Ctrl D, current cell user. Aqui vai ser acesso, permissão da função display, tá? Que é o acesso dele. Vamos lá. Estou com uma letra O a mais aqui. Função não entrou, porque a gente não colocou ainda, lembra? Vamos lá. Vamos vir com o ícone, tá? Vai ser a lixeirinha, né? Vou pôr vermelha. Deletar user, a função dela, tá? Layout, vamos tirar os paddings aqui. E vamos vir com o botão aqui, ó. Botão editar user. Editar. Tira a formatação dele. Tira os padding também, ó. Vamos remover a condicional e vamos colocar ele na cor do dashboard. Isso. E aí vamos agrupar tudo aqui, ó. Os 4 elementos, o botão e a lixeira, tá? Arrange, group element and fixing container aqui, ó. Que vai se chamar grupo user editar dados de acesso. Quando esse grupo hover, for passar o mouse em cima dele, a gente vai dar um background style, tá? Flat color, background color. Ó. Certo? Deixa eu só centralizar aqui o texto para ficar mais... Eu não coloquei, esqueci de colocar, ó, Center Trace Vertical. Vamos ver agora, que ele está muito em cima aqui. Certo?
colocar esse grupo com 1200 também. Quanto está o 1184? 1184 aqui também. 1184. Ctrl Isso. Tá? Vamos vir com um pop-up aqui, ó. Editar dados, acesso, user. Eu não quero maiúsculo, não. Vai ser do tipo user ele, certo? Vamos vir com a foto. Os mesmos dados aqui embaixo, tá? A gente pode, por exemplo, ó, pegar esse grupo aqui, ó. Copiar. Vir no pop-up, ó. E colar nele. Deixa eu aumentar o tamanho para poder aparecer aqueles itens lá. Eu vou tirar isso aqui, vou tirar isso e vou trazer para cá, ó. Certo? Vou deixar um espaço aqui. Tá, vamos deixar um espaçozinho aqui, né? Vamos deixar com 750. E o pop-up com 760. Aí a gente pega ele aqui, ó, centraliza, tá? Isso aqui a gente coloca com background branco. Esse também, ó. E o grupo a gente coloca na cor azul que a gente está usando, certo? Ó. A foto a gente não vai mudar, não, porque ela vai aparecer diferente aqui, tá? Atualizar dados user. Usuário. Tira a formatação, centraliza vertical e horizontal. Deixa eu ver aqui, 24, tá bom. Vou colocar na cor preta. Quando a gente clicar no botão editar aqui, ó. Vamos lá. Quando clicar na lixeira, a gente vai deletar uma coisa, data thing, deleta thing. O que a gente vai deletar? O parental group user, tá? O usuário que tiver na lista ali. Quando a gente clicar no botão editar, a gente vai dar um element actions, vai dar um show no pop-up, pop-up editar dados e vai dar um display data ali na group. Vamos ver aqui. Edita. Tá? Aqui, ó, no grupo do pop-up,
nome, função, acesso. Não está aparecendo aqui, eu acho que são as regras de privacidade, tá? Vou dar uma olhada aqui. Data, privacy, vou remover as regras de privacidade. Ainda não está aparecendo. O usuário, certo? O grupo aqui, parental grupos user, tá certo? Deixa eu desagrupar isso aqui. Não, ainda não apareceu. Deixa eu ver só o tamanho do que eu coloquei aqui do não. Aqui, pessoal, ó. Display data. O que eu quero que apareça? O parental grupos user. Agora vai aparecer aqui, ó. Certo? Função não tem porque ainda não foi inserida a função no cadastro. Vamos só fazer o seguinte aqui. Vamos dar um padding aqui, ó, porque está colado aqui, né? Padding à esquerda de 10. Aqui também. Aqui também. Tá? Vamos inserir dois botões aqui, ó. Atualizar. Dados user. Tá? Retiro os pads. Por que eu retiro os pads? Porque ele centraliza aqui, ó. Eu vou copiar ele. Esse aqui vai ser cancelar. O que ele vai fazer? Ele vai fechar o pop-up. Cancela a atualização. Element Actions. Hide. Pop-up editar dados. Tá? E o atualizar, ele vai Element Action. Ou Data Thing, Make a Change do Thing. O que ele vai trocar? Vai atualizar o Parental Groups User. Tá? Todos os campos aqui, ó. Foto do perfil, Parental Groups User, foto do perfil. Tá? Aqui na acesso, eu vou trocar o acesso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir com a drop down. Qual é o tamanho que tá essas coisas aqui? 200 por 46. Esse também. Vamos colocar isso aqui, ó. 200 por 46. Vai ser o drop down. Atualizar acesso user. Vai ser, selecione acesso. Vai ser escolhas dinâmicas, tá? Vai ser do Option Sets função. Todos os acessos de função, Current Option Display, tá? Vai isso que aparecer ali. Ó. Não pode ficar em branco, para não ter uma linha em branco, para ser tudo assim.
remove a formatação e coloca o plano de fundo com branco. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos ver agora. Certo? Admin, coordenador, gerente, vendedor. Então, quando a gente clicar aqui no botão atualizar, ele vai fazer a mudança no usuário, né? No Parental Groups User, o nome vai ser o input. Vou fazer mais uma mudança aqui, pessoal, tá? Aqui vai ser, ó, deleta isso, nós vamos colocar inputs aqui, tá? Atualizar nome user. Parental Groups User, tá? Nome. Vai ser com fundo branco, né? Cantos arredondados, o layout 200 por 46. Aí a gente já vem ali para o drop down. Está com quanto? Está com 46 também. Tá. Ctrl D. E aqui vai ser o input atualizar função user. Parental Groups, título da função. Sobe isso aqui, bota isso aqui, ó. Vou colocar uns títulos aqui, tá? Texto, cadê? Nome. Centralizado, da cor branca. Ctrl D. Função. Ctrl D. Acesso. Aí vamos copiar também ele aqui, ó. Só que isso aqui a gente vai centralizar, tá? Foto. Vamos ver aqui. Vamos editar o primeiro. Ó, foto. Vai ter que ser um picture upload aqui, tá? Vamos lá. Atualizar dados user. Picture upload, atualizar dados user. Tá? Aqui vai ser o Parental Groups, foto do perfil, mas a gente, como é o Picture Upload, a gente consegue atualizar ele, tá? E sem borda, tá? Tira a borda dele. Vamos lá. Vou colocar aqui um fundo branco. Vamos ver agora.
A gente atualiza a foto. Vamos escolher essa foto aqui, ó. Vai ser coordenador, né? Para aparecer. E o acesso dele, coordenador. E após a gente atualizar, faltou um nome aqui, ó. Eu tirei e apagou lá. A gente tem que preencher, tá? Anderson Rincão. O que ele fez aqui? Ah, não foi feito aqui, gente. Desculpa, tá? Vamos lá, vamos terminar aqui. O nome vai ser o input. Atualizar nome, usuário, seu valor, tá? A permissão de função vai ser o drop-down. Atualizar acesso, usuário, seu valor. Tá? Senha não vai ter. Título da função vai ser o input. Atualizar a função, usuário, seu valor. Certo? Vamos consertar aqui agora. Ó. Editar, nome, Anderson Rincão, certo? Função coordenador, o acesso é de coordenador e a foto, ó. E aí o que, que a gente vai fazer? Depois que ele fizer isso aqui, a gente dá um bip, né? Ó. Tamanho da fonte 20, cor verde, centralizado, dados atualizados. Vamos ver agora aqui. Não apareceu a foto ainda. Deixa eu ver aqui. Parental Groups Use, foto do perfil. Tá? E aqui, ó, no Make Change, a foto do perfil vai ser o Picture Upload, atualizar dados o seu valor. Por isso que não apareceu, tá? E quando ele atualizar a foto aqui, ó, ele já vai atualizar aqui, certo? Aqui e aqui, porque o usuário logado aqui é o Rincão, ó. Certo? Vamos lá, ó. Vou colocar uma foto do Rincão aqui. Isso. Ó, já apareceu as duas fotos aqui nos dois lugares do usuário logado, da lista. Nós vamos dar um hide, faltou dar um hide no pop-up aqui, tá? Element Actions, hide, pop-up editar dados do usuário. Vou colocar isso aqui um pouco para lá. Ainda está com espaço aqui. Deixa eu ver agora. Tá bom assim. Vamos inserir os novos usuários agora e vamos criar os grupos com os options, os set state de acordo com a função. Vamos jogar esse coisa aqui para pegar o grupo todo aqui, ó. Deixa eu ver como é que fica assim. Tá bom. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Grupo membros, time. Eu vou mudar ele para grupo lista de acesso coordenador, tá? Vou copiar ele.
Esse grupo, lista de acesso, admin, tá? Deixa eu alinhar ele aqui com o outro. Vamos colar, né? Esse vai ser o grupo, lista de acesso gerente. O gerente não vai ter nem o editar e nem o excluir, tá? E para a gente visualizar que ele é o grupo de acesso do gerente, nós vamos mudar a cor dele aqui, ó. Botar uma cor diferente. Vamos colocar um texto aqui só para identificar, tá? Acesso gerente. Só para a gente ver funcionando aqui. Beleza? E a gente pega o grupo de acesso gerente, ó, copia, paste. Esse é o gerente copy, esse vai ser o vendedor, acesso vendedor. A gente muda a cor dele também, tá? Ó. Isso. O acesso coordenador, o admin, vamos botar uma outra cor no admin aqui também. Cor assim mais azulada. Admin, coordenador, gerente. Admin está parecido com gerente. Vou colocar assim o do admin. E aqui a gente muda para cor preta a fonte. Só que vai ser lista de colaboradores, tá? Não estou gostando desses funcionários aqui, não. Vamos colocar colaboradores. Fica melhor, né? Certo? O grupo coordenador vai nascer invisível. Antes de eu mexer isso aqui, vamos vir aqui no workflow, tá? Vamos copiar isso aqui, ó. Ctrl C, né? Copiar. Vamos na página painel de controle. Ctrl V. Deixa eu aumentar a página para 1200 também, que ela queria padrão 1080. Em vez de ser dashboard, vai ser painel de controle.
E aqui na dashboard, né, configurações, a gente bota o link aqui para painel de controle. Outra page, painel de controle, certo? E em workflow, ó, a gente vai, quando uma página for carregada, a page is load. Tá? Aqui na página, a gente vai dar um set em custom state, tá? Clica na página, ó, página dashboard, certo? Clica no i, custom state, adicionar um novo custom state. Vai se chamar acesso colaborador, tá? Vai ser do tipo texto. E quando a página for carregada, a gente vai dar um element actions, um set state, na dashboard, o custom state acesso colaborador, o valor dele vai ser admin, tá? A gente copia, paste, o valor dele vai ser coordenador. Tá? Antes de eu continuar aqui, ó, no admin, o set state vai ser admin apenas quando o usuário atual, permissão de função, display não, is admin. Então, quando o usuário atual, a permissão de função dele for admin, ele dá o set state de admin, certo? Quando ele for coordenador, copia a expressão. Quando ele for coordenador, ele dá o set state de coordenador, tá? Copia de novo, cola. For gerente, ele dá o set state de gerente. Tem que escrever, tá? Ó. Cola. E quando ele for... aqui não é coordenador, é gerente. Ele dá o set state de gerente. Ele dá o set state de gerente. Coordenador. Ele dá o set state de coordenador. Admin dá o set state de admin. E aqui, quando ele for vendedor, ele vai dar o set state de vendedor, tá? E aí a gente vem aqui, ó, nos grupos, tá? Grupo acesso coordenador. Ele nasce invisível. E quando o current user, permissão da função display, não é isso não. Quando o dashboard acesso colaborador for admin, esse elemento é visível, tá? Esse é o grupo de coordenador, então é quando for coordenador. Coordenador. Copia a expressão. Um admin nasce invisível. Quando for admin, esse elemento é visível, tá? No gerente, cola a expressão. Nasce invisível. Não, não é essa expressão aqui não, é essa daqui, ó. Quando for gerente,
certo? Esse elemento é visível. E o de vendedor, quando for, tem que escrever, tá? Vendedor. Igual escreveu no setState lá, com a primeira letra maiúscula. Esse elemento é visível. O que é isso? Quando você se logar com o teu perfil de acesso, vai mostrar o grupo relativo ao seu perfil de acesso. O que a gente faz? Vamos inserir manualmente aqui para adiantar a aula, tá? Vamos lá. Nova entrada. Só que foto do perfil eu fiz errado aqui, ó. Foto do perfil. Cadê? Não é texto. É imagem, tá? Então deleta aqui, ó. Foto do perfil é do tipo imagem. Isso, agora tá certo. Vamos fazer, inserir manualmente as entradas aqui, tá? Ó, vamos colocar essa daqui, tá? Esse vai ser o Antônio. Ó, a função dele vai ser gerente. Senha 35, 35, 35. Título da função gerente. O e-mail galvão@gmail.com, tá? Então aqui, ó, entrou o Anderson, né? Estava como coordenador, entrou o Antônio como gerente. Como coordenador, a gente visualiza para editar e para deletar, tá? Vamos jogar um outro usuário aqui, vamos cadastrar como, vamos mudar ele para admin, tá? Renata, Rincão, 45, 45, 45, não, a gente tem que cadastrar ela. Renata, Rincão, a gente já está acabando a aula, tá? É uma aula para uns 20, 30 minutos, mas como eu vou fazendo passo a passo, aí ela demora um pouquinho mais. Mas é para a gente aprender certo de primeira. Todo funcionário cadastra como coordenador, por isso que aparece aqui, tá vendo? Lembre-se que a gente colocou o valor padrão da permissão de coordenador. E a gente vai passá-la para admin agora. Tá em branca a função, tá vendo? Vamos colocar a foto dessa menina aqui. Administrador. Acesso admin. Certo? Então ela está como admin. Agora vamos logar ela para ver se ela está indo direto para a página de painel de controle. E a senha dela é 45, 45, 45. Renata@gmail.com. Senha 45, 45, 45. Renata 45, 45. É algum bug isso? Não é possível, cara. Index login. Input login não significado. Input login password. Vamos lá. Depois de logar, ele vai até a página
painel de controle, tá? Apenas vamos copiar essa função aqui, essa expressão, copiar a expressão, paste. A gente copia, cola, aí ele vai para a página dashboard. Se ele não for admin, it's not admin, certo? Que tinha essa função para cadastro, agora para login. Vamos de novo aqui. renata@gmail.com. Veio direto para a página de painel de controle, tá vendo? E ele é o admin, tá? Vamos aqui na página painel de controle. Isso aqui a gente vai mudar para dashboard. Dashboard. Vai lá para a página de dashboard, tá? Navigation, go to page, dashboard. E está aparecendo para editar e para deletar aqui o grupo, certo? Só que nós vamos ter que habilitar a função aqui igual está no de coordenador, tá? Vamos lá. Página dashboard, aí a gente termina a aula. Ainda falta cadastrar o vendedor. Grupo lista admin, né? Editar. Ele vai, element actions, show pop-up, editar, atualizar, e vai dar um display data dentro da grupo, tá? Do parental grupos user, certo? E o ícone de trash, de lixeira, né? Ele vai dar um delete, data thing, delete thing, e o parental grupos user, tá? Vamos editar, por exemplo, aqui o Antônio. Vamos colocar ele como vendedor, né? Por exemplo, vendedor. Atualizou, certo? Tá como admin. Vamos agora cadastrar, vamos voltar ele aqui para gerente, né? Ele tá como gerente, eu acho. E vamos cadastrar um como vendedor. Isso aqui ainda tá meio fora aqui. Tá meio fora de logout aqui, né? E não tá aparecendo a foto do usuário ali. Que vai ser o... porque foi deletado, que eu tinha colocado errado como texto em vez de ser como foto. Vai ser o current user foto do perfil. Agora vai aparecer. Certo? Olha lá. De quem tá, Renata. Tá batendo a foto, tá vendo? Vamos deslogar. Vamos criar agora o José Renato, tá? Renato@gmail.com. Senha 898989898989. Ele se logou, se cadastrou e se logou como coordenador. Vamos colocar ele agora como vendedor, tá? A função dele é vendedor. Vendedor. Vou pegar uma foto aqui para ele, tá? Essa daqui, ó. Tá. Então, ele tinha logado como coordenador, tá? Isso é só para a gente ver o exemplo, tá? Não são todos os funcionários que você coloca como coordenador, não. Tá certo? Depois você faz aí o option settings e o custom state de acordo com o teu aplicativo. Vamos logar agora como o vendedor, tá? Renato@gmail.com.
Qual é a senha dele? 898989. 898989. Acesso de vendedor, grupo de vendedor, tá vendo? Tá correto. Vamos o gerente. Gerente tá o Antônio, né? 353535. Galvão@gmail.com. 353535. Acesso de gerente. Beleza, pessoal? Com isso a gente termina a nossa aula de hoje, tá? Dessa indicação, ilustração de acesso multiusuário em aplicativos feitos na plataforma Bubble. A gente configurou diferentes visualizações, grupos de acesso aqui, tá? Eu coloquei esse texto aqui para você ver qual é o grupo que você está acessando, através de acordo com a sua função, pelo custom state que a gente criou. Só que isso aqui é ilustrativo, tá? Você pode colocar as funções que você quiser, inerentes ao gerente, inerente às informações aqui, inerente ao gerente, ao vendedor, ao admin, ao coordenador. Isso fica a teu critério, tá? A gente aprendeu como funciona uma plataforma com multiusuário. Se outra pessoa logar aqui ao mesmo tempo, o coordenador logar, o vendedor logar, o admin logar, vai mostrar a tela para ele de acordo com o perfil de acesso dele, tá? Permissão de acesso. Se gostou, dá o like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike, tá? Se você não for inscrito, quero pedir para você aproveitar e se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, para que você fique sempre informado de aula nova. Muito obrigado a todos até aqui, os inscritos, ao pessoal que tem apoiado. O simples fato de você se inscrever e curtir os vídeos, comentar lá, deixar sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, você já está apoiando o canal. É isso que eu preciso, tá? E que me incentiva a trazer conteúdo novo para vocês. Compartilhe o nosso conteúdo se gostar, que junto nós vamos crescer, tá? E nós vamos sempre ter a tecnologia e acesso de tecnologia gratuita a todos. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço. Pessoal, mais uma função facinho aqui, tá? Quando ele clica aqui no configurações, ó, ele indica para ir para a página painel de controle, né? Só que ele só vai quando o current user, permissão de função is admin, tá? Vamos criar um pop-up rapidinho aqui. Pop-up, acesso, configurações, tá? É outra maneira de bloquear o acesso ao painel de admin, tá? Texto. Atenção. Você não possui privilégios de acesso ao painel admin. Vamos remover a formatação dele aqui. Centraliza. With texto. Borda no atenção. Centraliza. Cor preta, né? Vamos lá. E aí, quando ele clicar para poder, a gente copia, né? Copy, paste. Aí, quando ele não possui, a função dele não for admin, is not admin, tá? Ele não vai para lá, ele vai mostrar o pop-up, ó.
Element Actions, Show Pop-up, cadê? Acesso configurações, tá? Vamos ver. Gerente, quer ir para configurações. Você não possui privilégio de acesso. Beleza, pessoal? Se for o admin, consegue ir, tá? Abraço, pessoal. Tchau.